Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a graça do nosso Deus para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. A lição de hoje é a lição de número 3 do segundo trimestre de 2021 e tem como título o Deus Criador, né? O Deus que trouxe à existência aquilo que não existia e que tem o controle de sua criação, como diz aí na verdade aplicada, né? E essa criação de Deus deu início com os céus e a terra, é o que diz também o texto áureo da lição, com base em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Essa palavra princípio, irmãos, ela deu origem ao nome Gênesis, porque Gênesis vem de genética, né? Então representa o nascimento, no caso o nascimento de todas as coisas, né? Daí o nome Gênesis. Os textos de referência para a lição de hoje estão no primeiro capítulo desse livro de Gênesis. Os versículos estão alternados, tá bom? São o 1, o 3, o 6, o 8, o 10 e o 14. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora o 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Agora o versículo 14 diz que Deus disse, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Irmãos, a palavra Deus aqui nesse capítulo 1 de Gênesis, ela aparece 31 vezes, né? E no hebraico ela aparece como Elohim, que é o original, né, que foi escrito, e o Elohim significa o plural do nome Deus, tá bom? Não que seja mais de um Deus que está se referindo, mas a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? 3 pessoas divinas, por isso a palavra Elohim. Então, irmãos, isso significa que a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, atuaram na criação de todas as coisas, né? Porque desde o início, ou seja, eternamente, né, Jesus sempre esteve junto com o Pai, é o verbo que estava com Deus, e que o verbo que era Deus, né, como a Bíblia diz, e também o Espírito Santo, né, que se movia sobre a face das águas, né, antes de tudo ser formado. Outra evidência também, irmãos, da Trindade na criação, é quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, né? Ou seja, o verbo fazer está no plural, né? E a gente sabe que não é 2 pessoas, nem 4 pessoas, porque lá no batismo de Jesus é revelado que tem 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os objetivos, irmãos, a serem alcançados nessa lição é estudar sobre a criação dos céus e da terra, ressaltar a criação do homem e da mulher e mostrar os propósitos da criação de Deus. E cada objetivo será alcançado nos tópicos 1, 2 e 3, respectivamente, tá bom? A introdução diz que o Deus Criador faz com que o homem tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Deus dotou o homem de inteligência para governar sobre a sua criação. O Senhor é admirável e o seu nome é sobre toda a terra. Irmãos, inteligência, né? Essa inteligência que Deus deu ao homem diz respeito a razão, né, a capacidade de raciocínio, ao espírito que Deus soprou sobre o homem, né, diferenciando ele das demais criaturas, né? Ou seja, o homem é um ser tricotômico, né? Na teologia é conhecido dessa forma, como tricotomia, constituído, né, de espírito, alma e corpo. A palavra do Senhor diz isso, tá bom? Já os animais, eles são dicotômicos, né, que vem de dicotomia. Os animais são formados apenas de alma e corpo, eles não possuem o espírito e por isso que eles não raciocinam como o ser humano, tá bom? O tópico 1 da lição diz que Deus criou os céus e a terra, né?
E aqui, irmãos, tem outra observação. Os céus, aqui às vezes alguém pode até questionar, né? Por que que está no plural? Não tem apenas um céu? Não, não é um céu apenas que existe. Existem 3 céus, não é? Paulo disse que foi arrebatado ao 3º céu. Então, é porque tem 3 céus, não é? O primeiro seria a expansão, que é o espaço sideral, né? Onde estão as aves, os aviões voando, né? O sol, a lua, as estrelas. Esse espaço sideral seria considerado o primeiro céu. O segundo céu, ele é espiritual, né? E também é chamado de regiões celestiais, né? Paulo disse que nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Quando Daniel ele orou a Deus para que Deus revelasse o significado da visão que ele teve, Deus enviou um anjo e o arcanjo Miguel, né, para enviar a resposta à oração de Daniel, e a Bíblia diz que o diabo, o inimigo, ele se opôs, né? Então houve uma batalha no céu, nas regiões celestiais, que seriam o segundo céu, para tentar impedir que Daniel recebesse a resposta à sua oração, né? E foram 21 dias, irmãos, de batalha, né? Então esse seria o segundo céu, e o terceiro céu é onde o Paulo, né, e João também tiveram o privilégio de serem arrebatados e verem coisas maravilhosas, né, no paraíso. Então, irmãos, isso significa que tem 3 céus também, né? E esses céus e essa terra, como diz aí o tópico 1, foram criados por Deus, né? E essa, irmãos, é a base da nossa fé, né? Toda a criação, tudo que foi criado, nós temos que crer no que diz a palavra de Deus, a forma como foi criado, né? Pela fé nós entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? A palavra do Senhor diz isso, né? E também não há base bíblica, irmãos, para qualquer outra linha de raciocínio, né, quanto à maneira que o mundo e toda a criação foram criados, tá bom? Senão Deus, pelo poder da sua palavra. E é o que diz também o item 1.1 da lição, diz que Deus fez o mundo e o que nele há, né? E aqui, irmãos, o comentarista, ele chama atenção para o que está escrito lá em Atos, capítulo 17, versículo 24, né? Que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, Deus ele não habita entre 4 paredes, né? O templo feito por mãos de homens é apenas um lugar determinado, né? Para que o templo que Deus habita se reúna para adorar a Deus, né? E qual é esse templo que Deus habita, irmãos? A resposta está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E também em João, capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, aquele que ama a Deus, e esse amor é demonstrado através da obediência à palavra de Deus, esse é o templo que Deus habita, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. A Trindade, irmãos, Deus em toda a sua plenitude, ele habita naquele que ama a Deus e que obedece a sua palavra. O item 1.2 da lição fala sobre o poder da palavra de Deus exercitada. É o que diz o Salmo 33, versículo 6 também, né? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ou seja, Deus disse apenas haja e houve, né? E depois Deus diz também, né? Produzam, no caso dos peixes, das árvores, né? E foram produzidos, né? Então não tem o que questionar, não tem o que contestar, né, irmãos? Foi dessa forma que Deus criou todas as coisas. E esse, irmãos, é um ensinamento que os pais devem passar para os filhos, tá bom? Porque na escola, irmãos, eles vão aprender que o mundo ele foi criado através de uma explosão cósmica, né? Que seria o Big Bang, né?
E por isso, irmãos, que a Bíblia nos orienta, né, que nós devemos ensinar um menino no caminho que ele deve andar, né, em todo tempo, ao sentar, ao deitar, ao se levantar, porque se nós não ensinarmos, irmãos, o mundo vai ensinar, né, vai ensinar heresias aos nossos filhos. Então é o dever dos pais ensinar os filhos a forma como o mundo foi criado e toda a palavra de Deus também, tá bom? O 1.3 fala da satisfação de Deus por tudo que foi criado. E viu Deus que era bom, né? A palavra do Senhor diz. Sempre quando Deus formava algo num determinado dia, no final do dia Deus dizia, né? E é bom, né? Porque Deus não faz nada ruim, irmãos, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Paulo está dizendo, irmãos, que só aquele que tem um coração grato a Deus, né, ele vê que tudo que Deus criou é bom, né? Os ingratos, eles vão murmurar, né, como o povo de Israel lá no deserto. Deus não deixava faltar nada para o povo, né, e eles murmuravam de tudo, né? Nada estava bom para eles, né? E aí o comentarista Valdir, né, o pastor Valdir, ele dá o exemplo da luz. É um exemplo para nós. Às vezes nós não percebemos, irmãos, mas a luz, ela foi criada para dissipar as trevas, né? E só quem foi cego de nascença, irmãos, e depois passou a ver, é que reconhece o valor da luz, não é? E então, irmãos, só o fato de nós despertarmos pela manhã, nós abrirmos os nossos olhos e podermos ver as pessoas que nós amamos ao nosso redor, irmãos, isso já é um motivo mais do que suficiente para nós sermos gratos a Deus, seja qual for a situação que nós estivermos passando, né? Nós devemos em todo o tempo glorificarmos ao Senhor. O tópico 2, irmãos, vai falar sobre o homem como criação de Deus, né? E o homem foi criado de uma forma diferente das demais criaturas, né, que Deus formou, os demais seres viventes, né? A grande diferença não está no fato de Deus formar o homem do pó da terra apenas, né, como nós vamos ver lá no item 2.2, mas no fato de Deus soprar no homem uma parte do seu ser, né, o fôlego de vida, né, vindo do sopro de Deus, né? Isso é que faz toda a diferença, irmãos. E é nesse sentido que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Também o item 2.1 da lição, ele vai dizer isso, né? Formou o Senhor Deus, o homem, a sua imagem e segundo a sua semelhança, né? Junto com o fôlego de vida, Deus soprou no homem também os atributos comunicáveis, né? Que é o amor, a misericórdia, entre outros, né, atributos, né? Além da comunhão que o homem tem com Deus, né, o relacionamento que o homem tem com Deus através do diálogo, né? Quando o homem lê a palavra de Deus, é Deus falando com o homem. Quando o homem ora a Deus, é o homem falando com Deus, né? E antes do pecado, irmãos, o homem já tinha esse relacionamento que foi quebrado, né, pelo pecado, e depois Deus reatou esse relacionamento através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? O 2.2 diz que o homem foi formado do pó da terra, com base em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, né? Então, irmãos, o homem, ele não é uma evolução do macaco, como ensinam por aí também, e nas escolas também, né? Ensinam isso, né? E a gente, irmãos, a gente precisa entender uma coisa, né? Nós não podemos esperar que a escola vai ensinar a Bíblia para os nossos filhos, né? Não vai, irmãos, não vai. Eles têm uma sequência de ensinamentos já programado lá para passar para os filhos, né? O professor não pode mudar isso, o diretor não pode mudar, né? Isso já vem lá de cima, né? Já vem lá dos níveis superiores da educação, né? O que tem que ser ensinado para as crianças. Então, é aquilo que eu falei, né? Nós temos o dever de ensinar os nossos filhos que o homem não é uma evolução do macaco, né? O homem foi criado do pó da terra, Deus soprou sobre ele o fôlego de vida, né? E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, né? Que depois Deus pegou uma costela do homem, depois de Deus dar um sono profundo para ele, né? E formou a mulher para ser companheira, para ser a ajudadora do homem.
E tudo isso, irmãos, que a gente ensinar para os nossos filhos, tem que ser mostrando na Bíblia para eles, tá bom? Para não ficar na cabecinha deles a nossa palavra contra a palavra do professor, né? A gente tem que mostrar na Bíblia onde que a gente está se baseando, tá bom? O 2.3, irmãos, diz que Deus formou o homem como coroa da criação. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Deus nos criou menor do que os anjos, né? Na estatura, mas nos coroou de honra, como diz lá o Salmo 8, versículo 5, né? E se os irmãos observarem bem, lá no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, o sol, a lua, né? A terra, as árvores, os animais, tudo. Quando Deus criou tudo, Deus disse que era bom. Só que quando Deus cria o homem, quando Deus cria o ser humano, Deus olha tudo e fala, é muito bom. Irmãos, muito bom é melhor do que bom, não é? Então estava faltando o homem para ficar muito bom todas as coisas, né? E quando Deus criou o homem, é como se Deus tivesse colocado uma cereja em cima do bolo, né? A coroa da criação, né? Como diz aí o texto, né? Então, meu irmão, minha irmã, talvez as pessoas não te valorizem, né? Mas Deus te valoriza, né? Mais do que o sol, mais do que a lua, mais do que as estrelas, mais do que a terra, mais do que tudo. Nós somos mais valiosos para Deus, tá bom? Por isso que lá no Salmo 49, versículo 8, diz que ninguém pode pagar o preço de uma alma, né? Os recursos do mundo todo se esgotariam antes, né? Tanto que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado, incontaminado, louvado seja Deus, né? O tópico 3 vai falar sobre os propósitos de Deus na criação. Irmãos, para tudo Deus tem um propósito, né? Deus não faz nada sem um propósito específico, e com o mundo não foi diferente, né? Deus não criou o mundo por um acaso, né? Não foi por um acidente, com uma explosão apenas, né? E tudo se fez, mas pelo poder da sua palavra, né? E com os propósitos pré-estabelecidos, tá bom? O primeiro propósito de Deus na criação está aí no 3.1, né? Que é manifestar a sua glória e o seu poder, né? E como sempre os propósitos de Deus, eles se cumprem, né? Como diz Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Então o propósito de Deus, irmãos, que é manifestar a sua glória e o seu poder, se cumpre, né? Se cumpre, porque a glória de Deus é manifestada através da criação, né? Os céus manifestam a glória de Deus, louvado seja Deus. E conosco, irmãos, não é diferente, né? Deus não nos criou por um acaso, né? Dentre milhões de espermatozoides, irmãos, conseguir entrar no óvulo, né, da nossa mãe, isso não é um acidente, e também não é porque nós fomos melhor do que os outros milhões que tinham por ali, mas foi porque Deus tinha um propósito na nossa vida, irmãos, né? Nós estamos vivos porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus disse para Jeremias, né, desde o ventre te conheci e as nações te dei por profeta, né? Então Deus nos criou, irmãos, para a sua glória, para que o nome dele seja glorificado, como está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 21, tá bom? O 3.2 diz que o outro propósito de Deus, né, ao criar todas as coisas, é receber a glória e a honra que lhe são devidas, né? Ele diz aí, né, que todos os elementos da natureza rendem louvores ao Deus que os criou, né? Que o dia, ele faz uma declaração para o outro dia, né? Uma noite mostra sabedoria para outra noite, né? E sem linguagem, irmão, sem fala, né? Porque eles não têm espírito de vida, mas eles se comunicam da forma como que Deus criou, que Deus determinou, não é? A natureza, ela não tem fôlego de vida, mas elas glorificam a Deus e honram a Deus também através da obediência. Irmãos, vejam bem como isso aqui é importante. A natureza obedece à voz de Deus, irmãos, e não tem raciocínio, não tem espírito, não tem vida assim humana, mas obedece à voz de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós que temos inteligência, raciocínio, não queremos obedecer à voz do Senhor, né? Quando os apóstolos estavam lá sendo afligidos no mar revolto, Jesus chega e repreende o mar e o vento,
E aí os discípulos falam, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Então, irmãos, cabe a nós refletirmos. Se nós raciocinamos, irmãos, nós devemos obedecer ao nosso Deus, né? Sermos sábios. Para encerrar, o 3.3 diz que Deus criou o mundo com o propósito de prover lugar para a habitação das suas criações, né? Então, Deus não formou a terra, irmãos, para que ela ficasse vazia, né? Mas para que fosse habitada, né? Por isso que Deus deu ordem para o homem e a mulher para frutificar, multiplicar e encher a terra, né? Foi assim com Adão e Eva. E depois, né, quando Deus destruiu tudo com o dilúvio, Deus passou a mesma ordem para Noé e para sua família, né? Multiplicai-vos, frutificai-vos e enchei a terra, não é? Teve até um engraçadinho lá, né, que tentou impedir que a terra fosse habitada, né, fosse preenchida completamente com a humanidade, chamado Nimrod, né? E ele tentou impedir, irmãos, mas como Jó disse, né, ninguém pode impedir o intento do Senhor, né? Todas as nações se espalharam por toda a face da terra, porque esse é o propósito de Deus, e o propósito de Deus se cumpre, irmãos, né? Operando Deus, irmãos, ninguém pode impedir, tá bom? Com tudo isso, então, nós concluímos que, agora, como diz aí na conclusão da lição, né, cabe a cada um de nós, né, a responsabilidade de reconhecer que Deus existe, porque o fato dele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpáveis, irmãos, tá bom? Ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação. São essas as palavras finais dessa lição, né, do pastor Valdir Alves, o comentarista, tá bom? Amém, meus irmãos? Então nós chegamos ao final de mais essa lição. Se você foi edificado espiritualmente, né, ou se você sentiu que Deus falou com você, dê o seu joinha aí, dê o seu like como confirmação, tá bom? E se você por acaso não é inscrito no nosso canal, você tem a oportunidade de se inscrever. Estou fazendo o convite agora, tá bom? Semanalmente nós estamos postando a lição da semana vigente, né? E tem sido uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.